disponibilidade de água é um importante fator da produtividade vegetal, especialmente relevante para plantas de deserto. Adaptadas às condições ambientais áridas, os caules são suculentos porque armazenam água para utilizar durante os longos períodos da seca. O tecido vegetal envolvido no processo de armazenamento de água nessas plantas é A. Xilema, B. Floema, C. Meristema ou D. Parênquima. A alternativa correta é a letra B. O parênquima aquífero é o tecido vegetal especializado no armazenamento da água, especialmente em plantas de regiões áridas como os cactos, e ele permite que a planta sobreviva aos longos períodos de seca, armazenando água nos caules ou folhas. Questão 2. A questão 2 diz assim: as afirmativas a seguir se referem a alguns tecidos vegetais e suas características. 1. Os meristemas primários se localizam na região apical de caule e raiz e contêm células com alta capacidade mitótica. 2. O parênquima é um tecido de preenchimento e reserva. 3. O colênquima é formado por células mortas de paredes espessas com lignínia. Assinar a alternativa correta. As afirmativas corretas são a afirmativa 1 e a afirmativa 2. A afirmativa 3 está errada. Por quê? Porque o colênquima não é formado por células mortas e não contém lignina nas paredes. O colênquima, na verdade, é composto por células vivas, com paredes celulares espessadas por celulose, que vão conferir a sustentação para a planta, enquanto ela tem crescimento. Então, a única afirmativa incorreta é a afirmativa 3. Os vegetais são divididos em dois: os meristemáticos ou meristemas, que são células jovens se dividem ativamente, responsáveis pelo crescimento da planta. Esses tecidos estão presentes nas regiões de crescimento das plantas, como pontas de raízes e caules. Suas células estão em constante divisão celular, o que permite o crescimento de altura, o primário, e em alguns casos em espessura, que é o secundário. A segunda divisão são os permanentes ou adultos. Eles são células especializadas, não se dividem mais e desempenham funções específicas. Depois que as células meristemáticas se dividem e se especializam, formam os tecidos permanentes. Esses tecidos realizam funções como transporte de seiva, armazenamento, fotossíntese e entre outros. Vou falar sobre os tecidos meristemáticos. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pelos crescimentos das plantas. São formados por células jovens e possuem parede celular fina e que se dividem constantemente. Existem dois tipos principais: os meristemas apicais e os meristemas laterais. Os meristemas apicais ficam nas pontas das raízes e dos caules. São responsáveis pelos crescimentos primários, ou seja, o alongamento da planta. E os meristemas laterais, que estão localizados nas laterais dos caules e da raiz. Esses promovem o crescimento secundário, que vai aumentar a espessura do vegetal. Os principais exemplos são o câmbio vascular e o filogênio, e ambos são fundamentais para o crescimento saudável da planta. Agora, o parênquima é um tecido mais versátil. Ele preenche os espaços entre os tecidos e entre outros vários tipos. O parênquima clorofiliano, por exemplo, faz a fotossíntese. Já o parênquima reserva armazena água, amido e outros nutrientes. É o coringa das plantas. O parênquima dá sustentação, principalmente para as partes mais jovens das plantas, como brotos e caules em crescimento. Ele é flexível, então ele ajuda a se manter firme, sem quebrar com o vento. É o que dá aquela resistência maleável, sabe? Para esclerenquima. Ele é o oposto. Ele dá sustentação mais rígida. Aparece em partes das plantas que não crescem mais. Ainda existem dois tecidos permanentes vasculares, que são o xilema e o floema. O xilema, ele possui células mortas. Ele é responsável por carregar a seiva bruta, que é a água e sais minerais, das raízes para as folhas. Também temos o floema, que ele possui células vivas e ele tá nas periferias da planta, ou seja, vamos pegar esse galinho aqui de exemplo. Ele tá nessas partes aqui, ó, dos cantinhos da planta, é ali que ele tá contido. E ele é responsável pela transição dos açúcares, ou seja, a seiva elaborada na planta, das folhas para as raízes. E ele também permite a absorção dos nutrientes. A epiderme é como a pele da planta. Ela reveste toda a estrutura externa, como folhas, caules e raízes. A função dela é de proteger contra a perda da água, entrada de micro-organismos e até contra lesões. Algumas têm pelos ou ceras que ajudam na proteção. Bom, agora eu vou explicar a célula dos tecidos meristemáticos. Aqui nós podemos ver a célula, tem que estar aparecendo aí, e ela possui uma parede celular fina, bem fininha, e o vacúolo central dela também é bem pequeno. E o núcleo está centralizado ali no meio, ela é redondinha, normal, como a maioria das células.